Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aguinaldo e esse é o canal Qual o Problema? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Hoje nós daremos início à revisão sobre conjuntos, ok? Então vamos lá. Bom, quando nós falamos de conjuntos, existem algumas situações que não são aceitas sem definição, que são chamadas então de noções primitivas. Tá? Então, quando eu falo em conjunto, elemento e pertinência entre elemento e conjunto, eu preciso ter em mente que um conjunto, ora pode ser um conjunto, né? Ou ora ele pode ser um elemento. Vamos tomar aqui como exemplo uma sala de aula. Uma sala de aula é um conjunto de alunos, professores, né? E de todos os elementos que compõem ali uma sala de aula. Tá? Mas, em determinado momento, uma sala de aula ela pode ser um elemento de um conjunto chamado escola. Então, essa relação de conjunto e elemento, ela vai depender muito do contexto. Então, é necessário que nós tenhamos muita atenção para essas duas situações, conjunto e elemento. Tá? Essa relação de pertinência de um elemento e um conjunto, ela se dá se um elemento ele está no conjunto ou se ela não está num conjunto. Tá? Então, por exemplo, se eu falar que Aguinaldo é o professor de uma turma de 9º ano, por exemplo. Tá? Então, eu posso falar que eu pertenço ao grupo de professores daquela turma. Tá? Ou eu posso não dar aula no 9º ano. Né? Eu posso ser um professor apenas do ensino médio. Então, eu tenho que Aguinaldo não pertence ao conjunto de professores daquela turma. Tá ok? Muito bem. Como que eu posso descrever os elementos de um conjunto? De modo geral, nós temos dois principais recursos para poder fazer isso. Um é através da enumeração dos elementos e outra é através de uma característica. Então, exemplo, eu poderia pegar aqui e falar sobre os estados, né, da região sudeste. Tá? Então, se eu falar assim que eu tenho um estado da região sudeste, eu estou falando de uma propriedade, né, dos estados que eu estou citando. Tá? Então, quando eu falo aqui, então, estados, né, eu posso falar, então, que os meus elementos desse conjunto são elementos X, tais que eu tenho um estado da região sudeste. Nesse caso, eu tenho uma característica, eu tenho uma propriedade, tá certo? Se eu quiser, então, enumerar esses valores, então eu posso citar quais são esses estados. Então, eu tenho Minas Gerais, eu tenho Rio de Janeiro, eu tenho São Paulo e tenho lá o Espírito Santo. Então, aqui eu estou estabelecendo a partir de uma propriedade. Aqui eu estou enumerando esses elementos. Relação de conjunto unitário e conjunto vazio. Então, chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento, e de conjunto vazio aquele que não possui elemento algum. Bom, vamos levar um pouquinho para o lado do futebol? Por exemplo, conjunto unitário, títulos, né, ou título do Campeonato Brasileiro do Atlético. Né? Então, ele só possui o campeonato de 1971. Então, esse conjunto é um conjunto unitário. Talvez, ao assistir esse vídeo, o Atlético já tenha ganhado mais um título brasileiro. Mas até o momento, não. Assim como o conjunto vazio, nós podemos citar uma brincadeira que se faz muito com o meu Palmeiras. Né? Falar que o Palmeiras não tem mundial. Então,
quando se fala num conjunto de títulos mundiais do Palmeiras, esse conjunto ele é vazio, né? Porque não é reconhecido pela FIFA. Talvez, quando você esteja assistindo esse vídeo, quem sabe o Palmeiras já vai ter aí o seu campeonato mundial reconhecido pela FIFA. Ficou claro? Beleza. Questão do conjunto universo. Quando vamos desenvolver um certo assunto na matemática, nós devemos ter então um conjunto onde nós temos todos os elementos pertencentes a esse conjunto, tá? A esse conjunto nós chamamos de U, e esse conjunto U é chamado de conjunto universo, tá? Então, é ele que vai definir qual é o conjunto, seja numérico ou seja de dados, né, que vai ali permear todos os valores. E daí nós precisamos ter atenção à restrição de um conjunto universo, tá? Que é esse conjunto universo, ele vai definir, eu estou usando o conjunto dos números naturais, estou usando o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais. Então, é necessário que nós tenhamos muita atenção nesse conjunto universo. Questão dos conjuntos que são iguais. Os conjuntos são iguais se todo elemento que pertence a A pertence também a B, tá? E todo elemento que não pertence a A também não pertence a B. Então, eu posso dizer que dois conjuntos são iguais se para todo X, esse A de cabeça para baixo aqui quer dizer para todo, então para todo X, X pertence a A e X pertence a B. Então, se e somente se, essa setinha de mão dupla aqui, né? Então, se e somente se, X pertence a B e X pertence a A, tá? Então, se todo elemento de A é um elemento de B, tá? E se todo elemento de B é um elemento de A, então eu tenho que esses conjuntos são iguais. Subconjuntos. Então, um conjunto A um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Bom, quando eu digo que um conjunto A ele pertence a um conjunto B, então nós dizemos que esse conjunto A está contido em B. Então, ele é um subconjunto de B, tá? Então, A está contido em B. Esse sinal é um sinal chamado de relação de inclusão. Então, nós temos a relação de pertinência e agora nós temos a relação de inclusão. Então, se eu falar de um elemento para um conjunto, eu uso pertence e não pertence. Quando eu falo de um conjunto para outro conjunto, eu uso a relação de inclusão. Está contido, não está contido. Então, eu digo que A está contido em B, se e somente se, para todo X, X pertence a A, implica que X pertence a B. Então, esse sinal aqui quer dizer implica. Então, se X pertence a A, implica em X pertencer a B. Só voltando um pouquinho aqui na questão do conjunto vazio, tá? O conjunto vazio, ele é representado por um símbolo que é isso, zero cortado, ou ele pode ser representado assim, ó. Tá? E o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, por exemplo, vamos voltar lá no caso da sala, né? Então, se uma sala faltaram todos os alunos, então eu tenho um subconjunto vazio, né? Porque não tenho aluno naquela sala, tá certo? Não tendo ninguém, eu tenho um conjunto vazio, que é um subconjunto da turma. Então, o subconjunto, eu posso ter um subconjunto de nenhum elemento, como eu tenho um subconjunto com todos os elementos, tá? Quando eu quero determinar
a quantidade de subconjuntos de um conjunto, eu tenho uma fórmula, tá? A quantidade de subconjuntos de um conjunto, ela é igual a 2 elevado a n. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha aqui um conjunto A com elementos 1, 2 e 3. Quantos subconjuntos do conjunto A eu vou ter? Bom, o número de subconjuntos do conjunto A será 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 elementos no conjunto A. 2 elevado a 3 é igual a 8. Quais são esses subconjuntos? Então, o primeiro subconjunto é aquele que não tem elementos, que seria o conjunto vazio. O segundo, ou os próximos subconjuntos, são aqueles que têm um elemento. Então, eu tenho o subconjunto formado pelo elemento 1, eu tenho o subconjunto formado pelo elemento 2, eu tenho o subconjunto formado pelo elemento 3, eu tenho o subconjunto formado pelos elementos 1 e 2, o subconjunto formado pelos elementos 1 e 3, o subconjunto formado pelos elementos 2 e 3, e o subconjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Vamos ver quantos subconjuntos? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Exatamente aquilo que foi calculado. Ok? Então, se eu quero saber quantos subconjuntos eu tenho de um conjunto, é só eu fazer 2 elevado ao número de elementos. Nesse caso, nós chamamos de conjunto das partes, tá? Então, o conjunto das partes são os subconjuntos de um conjunto, tá? Então, eu tenho aqui que, dado um conjunto A, eu tenho que o conjunto das partes de A, que é chamado de P de A, tá? São todos os subconjuntos possíveis de um conjunto, tá? Que é calculado a sua quantidade por 2 elevado a n. Então, eu tenho vazio, eu tenho com um elemento, com 2 elementos, até todos os elementos possíveis. A questão da reunião ou da união de conjuntos. Então, dados dois conjuntos, o conjunto A e um conjunto B, a reunião desses dois é quando eu junto os dois conjuntos, né? Então, essa reunião é representada ali pela letra U, né? E aí eu digo A união com B. O que é o elemento? Que seria o conjunto A união com B? Seriam todos os valores que pertencem a A, ou, muito importante, ó, ou o valor pertence a B. Então, eu tenho valores x, x pertence a A, ou x pertence a B. Esse ou, ele está diretamente ligado à união. Isso quer dizer que pode ser de um conjunto, pode ser do outro conjunto, ou ele pode ser dos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Pode acontecer isso? Pode, tá certo? Eu cito muito uma situação que é, por exemplo, vamos pegar um casal, tá? Então, um casal, né? Você tem 2 elementos, tá? Então, esse casal, você vai ter que um dos elementos do casal tem suas coisas antes de formar aí, de viverem juntos. O outro elemento tem também as suas coisas, tá? Quando eles se juntam, eles vão formar coisas em comum, que é aquilo que vai pertencer aos dois, tá certo? Então, quando eles fazem uma união, quando eles vão morar juntos, então tem as coisas que é só de um, tem as coisas que é só do outro e tem as coisas que pertencem aos dois simultaneamente. Então, a esse processo nós chamamos de união, tá? Essa parte que pertence aos dois, nós chamamos então de interseção, tá? Então, a interseção, ela é representada aqui pelo E.
Então, todas as vezes que eu uso a preposição e, então eu estou representando aquilo que pertence a um e ao outro ao mesmo tempo. Nós usamos esse U de cabeça para baixo, então quer dizer A inter B, ou A interseção com B. É tudo que está no A e no B simultaneamente, ao mesmo tempo, tá certo? Então, A interseção com B é tudo que pertence a A e tudo que pertence a B simultaneamente, tá certo? Então, seria aquilo que lembra que eu falei do casal? É tudo aquilo que eles constroem juntos, né? E que pertence aos dois. Tem as coisas que é particular de um, tem as coisas que é particular do outro, tá ok? Muito bem. Quando eu falo da diferença entre conjuntos, tá? A diferença entre dois conjuntos, então pensa que você tem dois conjuntos e a diferença o que é? A diferença nada mais é do que uma subtração. Então, quando eu falo conjunto A menos o conjunto B, então eu vou pegar o conjunto A e vou tirar ali os elementos que pertencem a B, tá certo? Então eu faço uma subtração. São todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, tá? Então, quando eu falo assim, o conjunto A é o conjunto das vogais, o conjunto B é o conjunto do alfabeto, tá? Desculpa, o conjunto A é o alfabeto e o conjunto B são as vogais. Se eu faço o conjunto A menos o conjunto B, eu tenho que pegar o alfabeto e tirar as vogais. Isso eu estaria fazendo o conjunto A menos o conjunto B, tá certo? Então, é todo elemento que pertence a A e não pertence a B, tá ok? Então, A menos B seria essa situação. Pode acontecer do conjunto A menos o conjunto B dar o próprio conjunto A. Se eles forem dois conjuntos assim, ó, dois conjuntos que não têm uma interseção, ó. Então, tenho aqui um conjunto A, tenho aqui um conjunto B. Então, se eu fizer A menos B, tá vendo que nenhum elemento de B está em A? Então, A menos B vai ser o próprio A. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó. Opa! Aqui um conjunto A e aqui um conjunto B. Perceba que tem aqui um pedacinho, ó, que representa a interseção. Então, A menos B seria apenas essa região aqui, ó. Tá certo? Como pode acontecer de você ter um conjunto em que o A está contido em B. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, seja aí maior, ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, se eu pego o A menos o B, o que vai ocorrer? A menos B vai ser vazio, porque todos os elementos de A estão em B. Então, aí, essa subtração seria vazia. Ok? Bom, temos também a questão do complementar. O que é o complementar? É o que completa o conjunto B no conjunto A. Então, o complementar de B em A nada mais é de A do que A menos B, tá? Então, o complementar de A é o complementar de B. O que é o complementar de B? É o que falta em B. Então, o complementar de B, eu pego o conjunto A e vejo o que não tem no B, o que complementa o B. Então, é só eu pegar o conjunto A e tirar o B e ver quem são os elementos que estão faltando, tá ok? Então, eu tenho duas formas de representar aí esse complementar. Então, eu posso escrever através de complementar, que é esse C mais compridinho aqui, de B em A. E aí, nessa situação, eu faço de baixo para cima, ó. É o de baixo menos o de cima. Então, A menos B, tá ok? Então, complementar de B, complementar em A. Então, é A menos B. Ou complementar de B. Aí você fala assim, mas quando que eu uso esse B barra aqui? Quando eu tenho que o conjunto universo, lembra que a gente falou do conjunto universo? Quando o conjunto universo ele for um conjunto infinito, tá? Então, a gente usa o complementar de B. Então, é o conjunto dos números reais. Então, o que é o complementar de B?
São todos os números reais menos aquele conjunto B, tá certo? Então, normalmente a gente utiliza quando a gente tem aí como referência um conjunto infinito, tá? Conjuntos naturais, conjuntos reais e assim por diante. Tudo bem? Então aqui nós temos a representação através de desenho. Então eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B. O que completa o conjunto B em relação a A? Essa parte mais escura, tá ok? Bom, e aí chegamos a um exercício aí envolvendo conjuntos. É um exercício lá da PUC Minas, tá? Por que eu escolhi esse exercício? Porque é um exercício que também ocorre aí no Enem. Inclusive, o Enem 2020 ocorreu, tá? Um semelhante a esse. Então, vejamos como é o exemplo. Em um grupo de 60 pessoas residentes em certo município, há 28 que trabalham por conta própria, 26 que trabalham com carteira assinada e 15 que têm esses dois tipos de trabalho. O número de pessoas desse grupo que não trabalham por conta própria e nem trabalham com carteira assinada é... Muito bem, sempre quando você for representar uma situação desse tipo, primeiro você precisa identificar quantos são os conjuntos. Então, quantos são os conjuntos que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, 60 pessoas, que é o total. É o total de pessoas, tá? Residentes no município. E daí, nesse caso, eu tenho que 28 trabalham por conta própria, ou seja, são autônomos. Então, os autônomos, vou chamar aqui de A, tá? Que no caso aqui, eles são um total de 28. Tenho 26 que trabalham com carteira assinada. Então, vou chamar de C, que são os que têm carteira. São 26. Tem também aqui o total, que eu já conheço. O total são 60. Tenho 15 que tem os dois tipos. O que são os dois? Pertence aos dois, ou seja, pertence a um e ao outro também. Esse caso, nós temos a interseção, então, entre esses dois conjuntos. Então, o conjunto A, interseção com o conjunto C, é igual a 15, ok? Ele quer saber quais são, qual é o número de pessoas desse grupo que não trabalha por conta própria e nem trabalham com carteira assinada. Ou seja, ele não está no A e também não está no C, tá certo? Ou seja, ele é o conjunto complementar de A união com C. Então pensa assim, se eu pegar o conjunto A e unir com o conjunto C, ele não pode estar em nenhum dos dois, ou seja, ele é o complementar desse conjunto união. E essa aqui é a minha pergunta. É o que não está no A, não está no C, tá? Bom, perceba que aqui eu fiz uma listagem dos elementos, dos dados do meu exercício. E como que eu resolvo um exercício desse tipo? Eu resolvo através do chamado diagrama de Venn. Então, diagrama de Venn. Nesse diagrama de Venn, então, eu vou representar os dois conjuntos. E para representá-los, eu vou representar aqui por uma circunferência. Eu vou ter o conjunto A, vou ter aqui o conjunto C. Ok? E por onde que eu começo, Aguinaldo? Eu começo sempre pela interseção, tá? Se eu tiver mais de uma interseção, no caso de 3 conjuntos, por exemplo, sempre por aquela que tem mais interseção, tá bem? Bom, quanto que é a interseção? É 15. Então, eu tenho que esse meinho aqui, são 15. Perceba que esses 15, ele pertence tanto ao A quanto ao C.
E aí, quando eu vou colocar aqui 28 pessoas no A, eu tenho que saber que eu já tenho 15. Ora, se eu tenho 15, né, eu só preciso complementar o conjunto A, tá certo? Porque se eu tenho 28, então eu preciso fazer a diferença com essa interseção. 28 menos 15, então eu tenho ali mais 13. Então eu tenho ali mais 13 elementos que são apenas do A. Bom, da mesma forma ocorre no conjunto C. O conjunto C, que são os que têm carteira assinada, eu já tenho 15 pessoas ali, né? Faltam quantos? Aí eu tenho que pensar no complementar dele. Qual que é o complementar dele? 26 menos 15, que são 11. Bom, daí o que acontece? Se eu pegar A união com C, quantos elementos vou ter no A união com C? É só somar aqui e saber quantos tem. Ó. 13 com 15, 28. 28 com mais 11 são 39. Ora, 39 elementos, né? 39 pessoas. Só que o total são 60. Ó. Sendo assim, quantos não têm carteira assinada e não são autônomos? É o complementar, é o que falta para 60. Então, 60 menos os 39, eu tenho, então, 21 pessoas, né, que estão aqui, ó, complementando esse conjunto, para dar o total de 60. Portanto, essa questão tem como resposta alternativa A. Lembre-se sempre de voltar na pergunta, tá? Resolvi, cheguei no número, volta na pergunta e vê se aquele número atende a questão. Pessoal, gostaram? É um resumo, é bem rápido. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Se tiver algum exercício aí que vocês queiram que eu resolva, postem aí nos comentários e que, na medida do possível, nós vamos debatendo aí a essas questões, tá bem? Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar também o sininho aí para notificação de novos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.